Primeiramente, muito obrigado pela consideração, por essa oportunidade de estarmos juntos. E espero que Deus tenha muita misericórdia e continue nos abençoando. Bom, eu gostaria de ler um versículo com você aqui, num salmo muito famoso, Salmo 90, o famoso Salmo de Moisés, né? Esse não é de Davi, é de Moisés. Salmo 90, verso 12. Moisés, fazendo uma oração, porque é um salmo também de oração, ele fala assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. É interessante que nesse salmo, quando Moisés ele expressa essas palavras, não é? Eu acho muito oportuno, numa reunião como essa, a gente pensar numa avaliação, um tempo de avaliação. Como seria isso? Como contar os nossos dias? Como funciona essa matemática espiritual? Então, de certa forma, o que Moisés está abordando é sobre essa importância de vivermos com discernimento, apesar dos percalços. Nós sabemos que a nossa vida é pontuada por muitos Getsêmanes, muitos calvários, muitas dificuldades, mas é muito importante, como líderes, a gente desenvolver essa capacidade, seja de restaurar os lugares antigamente assolados de geração em geração, como também sermos capazes de viver com discernimento, viver de tal forma que nós seremos bem-sucedidos na nossa prestação de contas com Deus. De ter essa consciência. Então, a vida, ela exige momentos assim, momentos de reflexão, de avaliação, e é interessante porque no ministério de Jesus, por várias vezes, através de parábolas ou através de cartas, como nós vamos estudar aqui, Jesus, ele trazia um diagnóstico, seja para a geração, seja para o povo de Deus daquela época. Por exemplo, quando a gente dá uma olhada lá em Lucas 15, naquela famosa parábola do bom samaritano, então Jesus conta uma história ali, onde na verdade ele está dando um retrato preciso daquilo que estava acontecendo nos bastidores da igreja. E é um retrato chocante, porque de repente ele começa ali a dizer que o samaritano, que é aquela pessoa que tinha a reputação de ser uma pessoa que tinha uma certa aversão às coisas divinas, estava muito mais próximo do coração de Deus do que um sacerdote, do que um levita, pessoas que haviam sido literalmente treinadas para exercer compaixão. Mas eu penso que um dos principais diagnósticos para a igreja está ali em Apocalipse. Eu, pessoalmente, gosto muito do livro de Apocalipse. Lógico, você pode ler o livro de Apocalipse com uma expectativa escatológica, né? E muitos de nós, às vezes, fomos, de certa forma, assim, condicionados a olhar para o Apocalipse com uma perspectiva escapista, não é? Então, essa coisa da escatologia, a gente só associa Apocalipse com escatologia, isso é bom, eu gosto também de escatologia, mas, normalmente, escatologia acaba nos levando para um território onde você precisa de saber lidar muito com a especulação humana, não é? Porque ninguém sabe, de fato, como essas coisas vão se descortinar, não é? Mas você também pode olhar para o livro de Apocalipse e estudar o livro de Apocalipse com expectativa redentora. Então, apesar da gente ser meio condicionado de olhar aí Apocalipse dentro dessa uma cosmovisão mais escapista, o fim do mundo, mas, na verdade, Apocalipse é um livro tremendamente redentivo, não é? Não se trata do fim do mundo, muito pelo contrário, não é? É um livro de redenção. Tudo aquilo que foi perdido em Gênesis é redimido em Apocalipse. Aquilo que não foi redimido pelo sangue vai ser redimido pelo fogo.
Então, é uma restauração da terra e do propósito de Deus, um realinhamento final de todas as coisas. E é interessante porque, como obedecendo essa lógica, estabelecida por Pedro, que o juízo de Deus, a correção de Deus, a retidão de Deus, sempre começa pela igreja, não é verdade? Sempre pela igreja. O juízo começa pela igreja, Israel, as nações, não é? Então, eu gostaria de compartilhar com você essas coisas que Jesus fala para aquelas 7 igrejas que estão na Ásia. Eu sei que aqui eu estou me dirigindo a líderes, pastores, então, pensa com você aí. Se Jesus fosse escrever uma carta para a sua igreja, que você é pastor, qual seria o conteúdo dela? O que ele diria para você? Então, da estrutura dessas 7 cartas, eu tirei aqui 7 tópicos, sabe aquela mensagem assim de 7 tópicos? Na verdade, hoje eu só quero fazer uma introdução daquilo que a gente vai compartilhar amanhã. 7 pontos que eu quero conversar com você, vou tentar ser bem objetivo. Primeiro, lembrar os feitos. Quando você estuda essas 7 cartas, é interessante, você vai ver isso, a importância de lembrar os feitos. Segunda coisa, avaliar a história. Terceiro ponto, amar a correção. Quarto ponto, nós vamos falar um pouco sobre cultivar caráter. Quinto ponto, projetar o futuro. Sexto ponto, calcular o preço. E por fim, um discernimento do momento profético. Então, primeira coisa, lembrar os feitos, o nosso histórico de serviços, reconhecendo Deus em todos os nossos caminhos. Lá em Apocalipse 2:2, Jesus fala assim: eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, não é? Inclusive Moisés, nesse salmo, no verso 17, ele fala assim: confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Então, a Bíblia afirma que tudo debaixo desse sol é passageiro, é vaidade. Todavia, a nossa obra nele não é em vão. Não é em vão. Sua devoção, suas orações, seu evangelismo, as suas ministrações, o seu trabalho dedicado, toda a sua devoção, isso vai refletir na eternidade de muita gente. Em 1 Coríntios 15:58, Paulo fala assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Não é em vão. Você pode ter certeza que o seu ministério vai refletir na eternidade. Paulo fala: nossa leve e momentânea tribulação produz um peso eterno de glória muito excelente. Então, lembrar os feitos, esse exercício é um exercício de piedade, a gente revivificar a nossa memória nesse sentido. Lembrar os feitos produz fé, um indubitável reconhecimento da presença de Deus, porque, na verdade, Deus, Ele é a explicação dos resultados que a gente obtém. Então, isso desperta o nosso ânimo à adoração. Lembrar os feitos nos ajuda também a manter o ritmo, incentiva firmeza, disciplina, intensidade devocional. Lembrar os feitos produz um discernimento cada vez mais claro do nosso chamado, da nossa identidade ministerial, ou seja, refina o nosso dom, Jesus disse que a sabedoria é justificada pelas obras. Lembrar os feitos produz alegria, esperança, traz aquela adrenalina espiritual. Isso não é apenas bom, mas é vital, é inspirador. Lembrar os feitos também tem a ver com situações que nós suportamos, aprendemos, superamos, transformamos, ultrapassamos limites físicos, ministeriais, teológicos, geográficos, acumulamos um saldo, um depósito daquelas boas memórias, aquelas excelentes memórias, as boas lembranças. Lembrar os feitos também reforça o grande valor que precisa ser dado aos pequenos começos, a importância da fidelidade nas pequenas responsabilidades. Nós sabemos, por mais que Deus seja infinito na sua grandeza, Deus não é megalomaníaco,
Deus não está impressionado com as coisas grandes e volumosas desse mundo, o cara mais rico, mais poderoso, o melhor desportista. Não, Deus se impressiona mesmo com pessoas que são fiéis no pouco. E se você é fiel sobre o pouco, o muito virá sobre você. Então, curiosamente, para todas as igrejas, Jesus repete, para todas as igrejas: eu sei as tuas obras, boas ou más, certas ou erradas, aprovadas ou reprovadas, palha ou rocha. Jesus sabe quais são as nossas obras. As nossas obras contam diante de Deus. Você vê, para Éfeso, ele fala: sei as tuas obras, trabalho, paciência, não pode sofrer os maus, puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, sofrestes, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome, não te cansastes. Para Esmirna, ele fala: sei as tuas obras, tribulação, pobreza, mas ele fala assim: mas tu és rico. A blasfêmia dos que se dizem judeus e não são. Pérgamo, ele fala assim: não negaste o meu nome. Tiatira, ele fala sobre o amor, o serviço, a fé, as últimas obras são mais do que as primeiras. Para Sardes, ele já fala assim: olha, não achei as tuas obras perfeitas. O que Jesus precisa de falar, ele fala, e fala na lata. Filadélfia, ele fala: tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Olha que incrível isso. Então Deus é um Deus memorial. As nossas obras estão na sua memória. Ele celebra os feitos. E é importante, irmãos, celebrar os feitos, não é? A Bíblia tem muitos exemplos assim. Quando a gente olha até para o sábado carrega em si mesmo uma lei memorial tremenda, porque o sábado nos lembra aquele exercício de memória de que Deus criou todas as coisas em 6 dias e no 7º ele descansou. Então, o sábado nos lembra esse exercício de memória de que Deus é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Eu acho curioso, eu não sei se você se lembra daquela mulher, aquela adoradora que pegou um vaso de alabastro contendo um nardo altamente precioso que as virgens guardavam para o dia das suas núpcias, e ela rompe o lacre desse vaso e derrama todo aquele nardo puro sobre Jesus. Inclusive Jesus falou: olha, ela nem sabia, mas ela está fazendo isso, me preparando profeticamente para a minha morte. E Jesus falou: olha, essa foi uma obra tão movida por Deus, que ele fala assim: em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo esse evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Então, celebrar os feitos, primeira coisa. Segunda coisa aqui, é avaliar a história. Lembrar os feitos, lógico, é fácil, é animador, é gostoso. Às vezes você está numa roda, não é? Está na mesa ali e começa a lembrar de coisas que Deus fez. Agora, avaliar a história já é um pouco mais difícil. E muitas vezes eu diria até traumático. É um outro tipo de conversa. É aquela conversa mais séria, mais profunda, com a nossa própria consciência. Muitas vezes demanda até um mapeamento doloroso. Então, para isso, nós precisamos, desse equilíbrio entre graça e responsabilidade. É muito importante na nossa caminhada, na nossa trajetória, a gente aprender também a se perdoar. Não é? Temos que aprender a nos perdoar, mas também aprender a assumir os nossos erros. Jamais nós podemos usar a graça de Deus como um pretexto que nos afasta de uma vida responsável. Então, avaliar a história vai além de lembrar os feitos, mas fala de lidar, muitas vezes, com os nossos pecados, os nossos desvios, fracassos, traumas, decepções, cisões. Quando a gente olha ali, por exemplo, o grande drama de Babel, não é? Você olha aquela história de Babel, a gente chega nessa conclusão: às vezes, dividir é menos pior do que crescer errado. Às vezes é importante a gente aprender até com as nossas divisões, sabia? Por que uma igreja racha? Por que uma igreja divide? É muito importante a gente entender o que está acontecendo aí nesses bastidores. Então, avaliar a história envolve lidar com memórias dolorosas, sentimentos angustiantes, escolhas pecaminosas, caminhos tortuosos, feridas não cicatrizadas, frustrações não absorvidas, relacionamentos que ainda constrangem, tragédias que nos perturbam.
E para isso exige coragem. E não só coragem, mais do que coragem, exige humildade. Porque Deus dá graça a quem se humilha. Exige uma disposição de superação, de aperfeiçoamento. Então, às vezes é importante alguns de nós realmente pararmos, de repente, puxa vida, onde foi que você se perdeu? Ali para a igreja de Éfeso, Jesus fala para eles: lembra-te de onde caístes. Lembra-te de onde caíste. Onde você perdeu a sua unção ministerial? Em que lugar do Jordão espiritual o seu machado afundou? Essa foi a pergunta de Eliseu. Onde foi que caiu? Onde foi que caiu? Toda queda pode e deve ser mapeada, enfrentada. A cruz é poderosa para nos restaurar. Então, avaliar a história fala de um reencontro com um propósito que de repente foi perdido. Nos distanciamos dele. Um realinhamento com o nosso DNA ministerial, um refinamento do nosso chamado, uma mudança drástica de visão. Então Jesus aqui ele faz um diagnóstico assim objetivo. Inclusive algumas igrejas, ele fala assim: tenho contra ti, igreja de Tiatira, Jesus falou: olha, tenho contra ti. Imagina Deus chegar ao anjo da igreja que está não sei em que lugar. Tenho contra ti. Onde é que Deus está tentando nos parar? Éfeso, ele fala sobre a apostasia do amor. Ele fala assim: deixaste o teu primeiro amor. Falta de zelo, falta de prioridade. Pérgamo, ele fala sobre imoralidade, a doutrina de Balaão. Ele fala lá sobre a doutrina dos nicolaítas, esse abuso da graça. Mas é impressionante essa questão da imoralidade. Quando você estuda essa história de Balaão, o famoso conselho de Balaão, não é? É interessante que primeiro ele falou: contra Israel não vale encantamento, nem adivinhação, contra Jacó. Mas apesar dele ter dito isso, valeu ou não valeu o encantamento contra Israel? Não dá para você falar: esse povo está amaldiçoado. Olha, não funciona assim. Você tem que fazer esse povo tropeçar. Ele falou: olha, pega as mulheres lá de Moabe, as mais bonitas, faz uma festa de arromba lá no arraial dos filhos de Israel. A Bíblia fala que os judeus chegaram até a comer dos sacrifícios dos mortos, Baal Peor. Num só dia, 24 mil homens, desses que foram seduzidos pela imoralidade, morreram por uma praga. Tiatira, ele fala sobre a mentira, a carência, a manipulação. Ele fala assim: toleras Jezabel, ou seja, manipulação espiritual, a falsa profecia, esse controle humano que extingue a ação do Espírito, a prostituição da verdade, da identidade, do propósito. E Jesus fala assim: dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Só que coisa forte que Jesus está dizendo aqui. Para Sardes, ele fala sobre religiosidade. Ele fala: tens nome de que vive, mas está morto, mortinho da Silva. Viver apenas das experiências do passado, das vitórias do passado, da consagração do passado, uma falsa realidade. Laodiceia, ele confronta o amor às riquezas. Nada contra o dinheiro. Dinheiro, gente, é um obreiro que não pode faltar. Mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então ele fala ali de uma igreja morna, enganada pelo amor às riquezas, e vem um diagnóstico trágico sobre Laodiceia. Ele fala assim: olha como Jesus caracteriza essa igreja: desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Só faltou chamar de corintiano. Desculpa aí os corintianos. Uma igreja literalmente apostatada. Veja bem que Jesus aqui, literalmente, ele está do lado de fora da igreja, ele não está do lado de dentro. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Imagina Jesus tentando entrar numa igreja e a igreja não deixando. Morno não é o frio que está esquentando, é o quente que está esfriando. Esse é o problema. Talvez Jesus não tenha algo a dizer contra você, mas talvez ele tenha. Às vezes é importante a gente parar e falar: Senhor,
Como é que está a minha barra aí? Terceira coisa, depois de avaliar a história, o que nós precisamos? Amar a correção. Amar a correção. Amar a correção e corrigir o coração. Numa realidade onde todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus, a maior virtude, qual que é, gente? Amar a correção. Amar a correção não é uma coisa fácil, não. Não é? A Bíblia fala, no presente momento, a correção é dolorosa, mas depois vai produzir um fruto pacífico. A pessoa tem que ter muita maturidade. Eu costumo dizer, um nível mais elevado de maturidade são pessoas que se exercitaram no amor à correção. E quem ama a correção está no caminho da vida. Então, depois de avaliar a história, nós temos que corrigir os nossos caminhos. Interessante, quando a gente, Paulo ensina lá sobre o princípio da ceia, é o que está aqui na ceia. Na verdade, você vê que a ceia é isso. Envolve mais do que uma avaliação da história, um discernimento do corpo, um discernimento dos relacionamentos, não é? Se nós estamos de fato ou não obedecendo esse imperativo de Deus, que é seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, não é? Então, ele fala que examine-se o homem a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo. Examinar a nós mesmos, examinar com profundidade. Não é? Olhar com profundidade, a palavra aqui. Examine-se o homem a si mesmo e tome da ceia. Eu acho interessante isso, porque Paulo deixa muito claro que a única alternativa que nós temos é resolver, é corrigir, é acertar, é consertar, é reconciliar. Ele fala, examine-se o homem a si mesmo e tome da ceia. Paulo não fala assim, olha, examine-se o homem a si mesmo, conforme for, não tome da ceia. Já viu? Tem gente que fala, não, hoje eu acho que eu não vou poder tomar ceia, porque não estou bem, meu coração está mal com fulano. Não, a Bíblia não te dá essa alternativa de não tomar a ceia. Examine-se e tome da ceia. Ou seja, conserta, não é? Conserta o que você tem que consertar. A questão, gente, na vida espiritual, não é só seguir em frente, mas nós precisamos de seguir em frente com as coisas resolvidas. Por que muitos líderes estagnam? Encontram-se, às vezes, num teto baixo, não passa dali. Por que muitos líderes sobem até um certo ponto e daqui a pouco entram em decadência? Por que tantos líderes, às vezes, vivem uma rotina de altos e baixos? Uma das principais respostas, às vezes tem muitas respostas, mas uma das principais é porque eles estão tentando prosseguir sem resolver situações críticas, sem consertar situações que são fundamentais. Em algum momento das suas vidas, eles rejeitaram a correção e até mesmo insistiram no erro. Por que quanto mais algumas pessoas caminham, mais elas se sentem assim perdidas na vida, perdidas no ministério? Gente, um pequeno desvio, por menor que seja esse ângulo aqui de defasagem, lá na frente você vai chegar num lugar muito distante de onde você deveria chegar. Então, é preciso corrigir, retornar ao caminho, converter o coração. Por que algumas pessoas, vou dizer algumas não, tantas pessoas caem no esgotamento, tantos líderes espirituais caem no esgotamento? De repente, aquela pessoa está acelerando a sua vida com as âncoras lançadas. É necessário soltar as âncoras. Como diz o corinho, solta o cabo da nau. Você tentar navegar com a âncora lançada é muito esforço e pouco avanço. Imagina você sair arrastando uma âncora. Essa é uma das principais razões pelas quais muitas pessoas pifam no ministério. Eu estou te falando isso porque essas coisas que eu estou te falando são conclusões que a gente tira de relacionamentos, de pessoas que a gente ajuda. Eu trabalho muito com aconselhamento de líderes. É interessante, cansaço é diferente de estresse. Diferente. Cansaço vem de um esforço intenso. E muitas vezes o ministério demanda um esforço intenso. Cansaço vem de um esforço intenso. Mas estresse vem de um esforço inútil. Para lidar com o cansaço, você descansa. Você descansa. Agora, para lidar com o estresse, isso demanda restauração, mudança, soltar as âncoras. Tem que mudar o estilo de vida. Tem que resolver o que você precisa de resolver. Então, Jesus, ele estabelece uma mensagem de correção muito clara para várias dessas 7 igrejas.
para Éfeso, ele fala lá, lembra-te de onde caíste, a mensagem é clara, não ignore a sua queda, não prossiga dessa forma, senão o seu castiçal será removido, a sua luz vai se apagar. Já viu aquelas igrejas assim que ninguém mais nota? Parou no tempo, ninguém mais nota, apagou a luz. Pérgamo, ele fala assim, arrependa-te, decida pela mudança, senão eu vou pelejar contra você com a espada da minha boca. Gente, olha que coisa forte isso aqui. A questão aqui não é que o diabo vai se levantar contra a igreja. Deus falou, eu vou te parar, eu vou lutar com você com a espada da minha boca. Não dá para medir forças com Deus. Tiatira, ele fala assim, o que tendes, retém até que eu venha. Ou seja, não negocie valores, não negocie, não ignore, não enterre os seus dons, os seus talentos, não abra mão das promessas. Eu gosto, em Provérbios, quando a Bíblia fala assim, compra a verdade e não há vendas. Principalmente nesse mundo de hoje, que não importa mais a verdade, importa só a narrativa. Você já viu? Quem tem a melhor narrativa? O progressismo é isso, é o mundo da narrativa. A verdade que se lixe. Mas a gente sabe, ninguém ganha uma guerra contra a verdade. Compra a verdade, não há vendas, a disciplina, a prudência e a sabedoria. Para Laodiceia, ele fala, não deixe o seu sucesso te enganar, te destruir, paga o preço, compra ouro provado no fogo, vestes brancas, colírio, para que vejas. Então, veja bem, querido, olha, algo que, pela misericórdia de Deus, eu aprendi cedo na minha vida. Não se ofenda com a correção. Não se ofenda com a correção. Não resista à verdade. Eu sei que é difícil dar um amém para isso. Mas, honestamente, se você quer chegar onde você precisa de chegar, nós vamos precisar de gente que nos corrija. Se você não tem ninguém que te corrige, paga alguém. Manda um pix para essa pessoa, entendeu? Te corrigir. Paga alguém para te corrigir. Aliás, esses são os amigos de verdade que são cada vez mais raros, porque amigo de verdade não é a pessoa que fala o que você quer ouvir, é a pessoa que fala o que você precisa de ouvir. Quarto ponto, cultivar caráter. E cultivar caráter tem muito a ver com celebrar fidelidade. Então, depois de amar a correção, de corrigir o coração, nós precisamos cultivar caráter. Caráter, gente, é a nossa musculatura moral. É mais até do que musculatura, é a nossa espinha dorsal. Uma pessoa sem, um cristão sem caráter, o cara perdeu a espinha dorsal. Ele não fica mais ereto. Não tem jeito. Numa definição simples, caráter é a vitória da nossa determinação espiritual sobre a nossa inclinação carnal. Ou seja, uma vida pastoreada por princípios e propósito, construída com ênfase na responsabilidade. A palavra responsabilidade significa o quê? Habilidade de responder. Deus não tem nem a mim, nem a você como um pobre coitado que não possa responder pelas escolhas que fez. As nossas escolhas determinam o nosso caráter determina o nosso destino. Então, caráter é o que nós somos de fato, diante das provas. Como que nós agimos diante das provas? Uma das coisas mais importantes na vida de um líder, porque a nossa vida é feita de ciclos, de fases, e muitas vezes a gente vai mudando de ciclos, as seasons, as estações mudam, mas todo ciclo precisa de ser fechado com dignidade. Todo ciclo da nossa vida carrega provas que precisam de ser discernidas. Muito importante. Eu tenho um livro, eu gosto muito desse conteúdo, do Obreiro Aprovado, porque talvez uma das melhores maneiras para você definir uma pessoa curada, uma pessoa restaurada, é isso, uma pessoa aprovada. Só tem um caminho para você ser aprovado. Só tem uma forma de você ser aprovado por Deus. É fazendo a prova. Tem como você ser aprovado se você nem ao menos fez a prova? Não é? Então, puxa vida, eu preciso te dizer isso. Não é? Olha, nós vamos ser provados. Esse ensino está de Gênesis a Apocalipse. A nossa fé será aprovada, o nosso ministério será aprovado, o nosso casamento será aprovado, não é? Mediante toda sorte de circunstâncias contrárias.
Isso tem a ver com construir caráter. Então, caráter é quem nós somos diante das provas, diante das tentações. A rapidez em lidar com as tentações. Nós vivemos hoje num mundo de muitas tentações. Caráter é o que nós somos diante do conhecimento adquirido. Você andar na luz que você tem. Você ser coerente. Obviamente, Deus conhece a nossa estrutura. Deus não espera que eu e você sejamos perfeitos, mas Ele espera que nós sejamos coerentes. Que nós sejamos irrepreensíveis. O que é uma pessoa irrepreensível? Não é uma pessoa que não comete erros, mas é uma pessoa que sabe reconhecer os seus erros, que sabe dar marcha ré. Puxa vida, errou. Então, caráter é quem nós somos ao recebermos poder. Não é que o poder corrompe as pessoas, o poder revela as pessoas, né? Ao recebermos uma posição, quando nós estamos sozinhos, né? Alguém já disse isso, caráter é aquilo que você é quando você não está sendo policiado por ninguém. Esse é você, não é? Então, é interessante como Deus procura por pessoas assim, gente. Se tem assim, um princípio que a gente precisa de valorizar muito, é o princípio da lealdade, da fidelidade. Aliás, é daqui que vem a palavra confiança. O que é confiar? É ser fiel com. É corresponder. O que é a fé em Deus? É você agir de tal maneira que você corresponde à fidelidade de Deus a você. Esse é o espírito da aliança. Quando a gente lê ali no Salmo 15, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? E ele fala, o que vive com integridade, pratica justiça, de coração fala a verdade, não difama com a sua língua, não faz mal ao seu próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, o que aos seus olhos tem por desprezível réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente, quem desse modo procede jamais será abalado. Quando você acha uma pessoa leal, fiel, olha, investe nessa pessoa. Não existe uma outra forma de cultivar caráter senão pela fidelidade. Eu, pessoalmente, eu prezo muito por isso. Principalmente no meu relacionamento com as pessoas que andam comigo. A gente ser fiel às pessoas. Não é? Ser fiel às pessoas. É interessante, em Jeremias 5, tem um momento que Deus chega para Jeremias, né? Ali o ministério de Jeremias, ele pegou aquela fase onde a terra estava vomitando os judeus, né, para o cativeiro em Babilônia. Foi um momento assim muito difícil. Eles já estavam na eminência realmente de irem para esses 70 anos de castigo. Então Deus fala assim, olha, Jeremias, dá a volta aí pelas ruas de Jerusalém, procura, vai nas praças. E Deus falou assim, se você conseguir achar um homem fiel, eu estou disposto a perdoar a cidade inteira. Rapaz, e pelo jeito não achou. Quando a gente olha a intercessão de Abraão, Deus chega ali para Abraão e falou, Abraão, preciso falar com você, porque você tem parente lá em Sodoma, não é? Vai ser subvertida, vai ser destruída, Abraão. A maldade daquele povo, a indecência, a imoralidade daquele povo chegou até os céus. E ele começa a interceder, fala assim, mas se tiver pelo menos lá umas 70 pessoas, né? O Senhor não poupa. Poupo, mas não tinha. E se tiver 60, 50, 40, né? Aí Abraão foi pechinchando, intercedendo, mas não tinha gente justa, leal. O que destrói uma cidade não é a impiedade dos ímpios, é a ausência dos justos, dos fiéis. Então, desenvolver caráter. A crise do mundo, gente, é sempre uma crise de caráter. Né? Quinta coisa é você projetar o futuro. E, na verdade, quando a gente fala assim de projetar o futuro, a Bíblia nos desafia muito. Muita gente, quando a gente fala em futuro, pensa em ministério profético, não é? De certa forma, prevê o que vai acontecer no futuro, mas a Bíblia nos desafia a sermos arquitetos do nosso futuro, construtores do nosso futuro. Como? Pela lei da semeadura. Como é que você molda o seu futuro? O seu futuro vai ser moldado por aquilo que você está semeando. O que você está semeando? Então a Bíblia fala, olha, de Deus não se zomba.
todo aquele que semear na carne, da carne ceifará corrupção, todo aquele que semear no Espírito, do Espírito ceifará vida e paz. Então, projetar o futuro é viver de tal forma que nós vamos concretizar projetos, alcançaremos as promessas que almejamos em Deus. E aqui, nessas cartas que Jesus escreve, ele se revela assim, como um galardoador dos que vencem, ao que vencer. Dar-lhe de comer da árvore da vida, a intimidade do Éden, né? Esmirna, ele fala, não receberá o dano da segunda morte. Pérgamo, ele fala assim, dar-lhe o maná escondido, uma pedra branca com um novo nome, ou seja, essa revelação da aliança, uma identidade liberada. Tiatira fala assim, lhe darei poder sobre as nações, poder de você cumprir a grande comissão, de você cruzar as fronteiras. Filadélfia, ele fala, farei coluna do templo do meu Deus, um fundamento para a expansão do reino. Laodiceia, ele fala, concederei que se assente comigo no meu trono, uma autoridade legítima. Então, é muito importante a gente, assim, entender como funciona o ministério profético. O ministério profético, como eu disse, não é você adivinhar o futuro. O ministério profético tem muito a ver com o discernimento das leis que governam o mundo espiritual. Gente, o futuro é previsível. Por quê? Porque Deus se move por leis, não é? Por exemplo, a Bíblia fala assim, a soberba precede a ruína, a altivez de espírito, a destruição. Quando você vê uma pessoa agindo com arrogância, com soberba, cara, você não precisa nem de ser um profeta para saber que ela vai ser destruída. A Bíblia fala, viste um homem diligente nas suas obras, entre reis será posto, não será colocado com os de baixa sorte. Porque essa pessoa, ela está construindo o futuro. E lógico, e muitas vezes, Deus vai nos dar uma visão específica, um chamado específico, que tem a ver com o nosso design, com a nossa área de convergência vocacional. Não é você que escolhe o seu dom, é o seu dom que te escolhe. Então, é muito importante, principalmente quando a gente pensa em liderança, não é? Você discernir qual é a sua área de convergência. Você não querer ser uma pessoa que você não é. Porque ministério não é o que você faz, é quem você é. É quem você é. Moralmente falando, tudo bem, nós temos que nos tornar mais fortes daquilo que nós somos fracos, mas vocacionalmente não. Você tem que se tornar ainda mais forte naquilo que você já é forte. Você tem que granjear o dom que Deus te deu, não o que Ele não te deu. Então, não procura a posição. Coloca o seu dom em serviço. O seu dom em serviço, no tempo certo, vai construir a posição que você deve ocupar. E se não for assim, vai haver violência. Vai haver violência. É muito importante a gente ter esse discernimento, porque é comum a gente ver pessoas que às vezes elas estão fazendo violência no reino de Deus. Há diversidade de dons, há diversidade de ministérios, há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Deus não é um Deus uniforme, Ele é um Deus multiforme. Mas você tem que estar na sua identidade, na sua área de convergência. Eu não sei, por exemplo, né, porque infelizmente convencionou-se o seguinte, você quer ser um pastor, o que você vai fazer? Um seminário. Você vai fazer 4, 5 anos de seminário, quando você termina o seu seminário, você está condenado a ser um pastor, mesmo que você não seja. Talvez você, sua área de convergência seja mais apostólica, profética. Eu não sei, quantos já viram, por exemplo, um profeta, pessoa que tem aquele perfil motivacional de profeta, o profeta é mais na lata, né? Tipo assim, João Batista, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? É o cara que tem a coragem de colocar o dedo na cara de Herodes e falar, não te é lícito possuir a mulher do seu irmão. Bom, a cabeça dele foi para a bandeja. Agora, normalmente, o profeta, ele fica nos lugares altos em Deus, a igreja entra em crise, o profeta entra em cena, corrige o caminho da igreja. Agora, bota esse cara pastoreando, cada pregação dele, você só vê pelo de ovelha subindo. E se não tiver um pastor de verdade ali, o que vai acontecer com essa igreja? Ela vai rachar. Porque as pessoas mais imaturas tendem a se aproximar desse profeta, né? Porque tem medo e tal, querem ser protegidas. E as pessoas mais esclarecidas falam, pô, esse cara não está no lugar dele não. Daqui a pouco rachou. Quantos já viram uma igreja pastoreada por um evangelista? Normalmente o evangelista, ele tem uma palavra assim mais simples,
né, evangelística mesmo. Jesus te ama, te salva, morreu por você, ele sabe pregar sobre o plano da salvação como ninguém. Está sempre orando pelos enfermos, é cura de enfermos, expulsão de demônios e tal. Essa coisa do ministério evangelístico. Mas fica só nisso. Normalmente uma igreja pastoreada por um evangelista, ou ela vai se tornar assim um lago enorme, mas dessa fundurinha, ou uma rodoviária. Do mesmo jeito que a pessoa entra, ela sai, porque não tem pasto, a ovelha não encontra pasto, né? O pastor sempre só pregando aquilo, né? Por isso que é importante essa complementabilidade dos dons. Mas é importante você entender, não é? Qual é a visão de Deus, qual é o seu design vocacional. É interessante, assim, como muitas vezes a revelação de Deus também vai sendo progressiva. Hoje nós temos redescoberto um conceito mais amplo de sacerdócio, algo que muitos de nós estamos recuperando, princípios que foram exercidos ali, principalmente na Reforma. Quando você estuda um pouco sobre a Reforma de Calvino, a Reforma de Lutero, você começa a perceber a importância de um sacerdócio universal. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que toda profissão, quando exercida para a glória de Deus, é sagrada, ela não é secular, ela é sagrada. Entende? Avodar. O seu serviço para Deus é adoração. Então, se você é um médico, se você é um engenheiro, não é? Puxa vida, você começa a entender o seu ambiente de trabalho como o seu campo missionário, não é? O que você está fazendo ali é sagrado, é para Deus. Você vê que Calvino, não sei se você sabia, mas ele inventou o conceito de segundo. E ele falava assim, cada segundo conta. Ele falava, você não pode colocar Deus num compartimento que está restrito a 2 horas de culto por semana no domingo. Deus é Senhor e soberano sobre todas as áreas da vida. A Bíblia tem verdades e princípios para todas as áreas da vida. Então, o que você for fazer, você tem que fazer servindo as pessoas numa atitude de adoração a Deus. Olha, quando você tem esse tipo de mentalidade, de fazer com excelência, de exercer uma profissão dentro de um dom que Deus colocou em você, fazer isso com excelência, sabendo que isso é sagrado, você muda a sociedade. É importante dizer isso. Olha, você sabia que em média 7% só dos membros de uma igreja vão ter a oportunidade de trabalhar ali no ministério da igreja. Às vezes são diáconos, são pessoas que estão no louvor, na área pastoral, 7%. 93%, vamos dizer assim, o que a gente fala para elas? O seu trabalho é secular, é de segunda classe. É secular. Mas isso é bíblico? A gente tem alguma base bíblica para isso? Você já estudou sobre sacerdócio? A gente sabe que o conteúdo sobre sacerdócio está no Antigo Testamento. O sacerdote, ele exercia as principais profissões que faziam a sociedade funcionar. O sacerdote, ele era o pastor, ele era o conselheiro, ele era o médico. Você vê lá na lei da lepra, né? Quem que a pessoa ia consultar? O sacerdote. Quando acontecia, por exemplo, uma suspeita de adultério, quem que eles iam consultar? O sacerdote. Era o investigador de polícia, que é uma profissão mais sacerdotal que médico, que um investigador de polícia. Aparecia um cadáver, quem que ia averiguar aquela situação? O sacerdote. Então, a Bíblia nos fala em alto e bom tom, de que toda profissão carrega um sacerdócio, é sagrada, desde que você faça isso para a glória de Deus. Importante a gente ter essa visão. Então, uma visão de princípios e estratégias, quando a gente fala sobre o futuro, porque princípios, gente, são imutáveis, estratégias são dinâmicas, elas mudam. Muito importante esses dois conceitos na liderança. Conceito de princípios, conceito de estratégia. Princípios são imutáveis, estratégias mudam, principalmente quem trabalha com evangelismo sabe disso. Você resume evangelismo em 2 conceitos:
ousadia e estratégia. Eu trabalhei 20 anos com evangelismo de rua. Eu lembro, por exemplo, quando nós chegamos lá em Curitiba, nós fomos buscar Deus, qual que é a estratégia para a gente evangelizar? Sabe qual que é a estratégia que Deus deu? No início, a gente era uma equipe de 7 pessoas. A gente só tinha um violão. Então Deus falou assim, vocês vão lá para o meio da praça e adorar. E a gente chegava lá 7. Um grupo de 7 pessoas. Começava a adorar. Tinha um violão só. A gente ia adorando, até que furava o céu. A presença de Deus caía sobre aquele lugar. Um entrava no meio da roda, dava uma palavra de 5, 10 minutos, fazia um apelo, vinha 70, 80 pessoas em lágrimas. Estratégia. Adoração. Quando a gente abriu o olho, tinha 200, 300 pessoas vendo a gente adorar. A gente de olho fechado. Depois Deus falou, começa a usar artes também. Então, estratégia, muito importante. As estratégias mudam, não dá para parar no tempo. Então, quais são os princípios que nós temos que imutabilizar e quais são as estratégias que nós temos que flexibilizar? Tem estratégia que não funciona mais com essa geração. Então, nós precisamos de aprender a pensar, não é só fora da caixa, gente, é fora da caixa. Nós estamos num planeta em rotação, nós não podemos engessar. A visão de Deus é dinâmica, o chamado de Deus é dinâmico. Por exemplo, os meios de comunicação hoje estão produzindo drásticas e revolucionárias mudanças que desafiam a nossa cosmovisão. O conceito de nações está mudando. Qual que é o país mais populoso do mundo? Quem sabe? Sabe qual que é? Instagram. É a maior comunidade. Mudou o conceito, já não tem mais fronteiras. O conceito de idioma está mudando. No mundo missiológico, né, se fala muito no globish. Esse termo, globish, né, seria um inglês globalizado. Sabe, no meu caso, é aquele inglês tupiniquim. Que você fala assim, nós vai, nós foi, mas você vai em qualquer país do mundo, e você vira com o inglês que você tem. O conceito de riqueza está mudando. Você sabe que tem muitos bilionários que os caras estão doando fortunas, estão doando. Porque só acumular bens, gente, isso não traz realização, muito pelo contrário. Aí o cara, muitas vezes, nessa ambição material, ele se vê lá naquele... aquela síndrome da prosperidade louca. Lembra quando Jesus, né, fala daquele homem que falou, né, vou destruir os celeiros, fazer celeiro maior ainda, guardar tudo que eu tenho, alma, regala-te, desfruta, louco! Hoje pedirão a tua alma. Se ajuntou, vai ficar para quem? Né? Sempre fala, a teologia da prosperidade é questionável, mas a teologia da generosidade é infalível. Então, a gente vê como que as estratégias mudam. Projetar o futuro tem a ver com essa capacidade de deixar legado. E para multiplicar, nós temos que entregar o nosso legado a outros. Existe aquela visão de trono e de plataforma. A visão de trono, aquela visão, né, toda escalonada. A Jocum hoje a gente funciona muito numa visão de plataforma. Nossas bases, elas servem apenas para servir as pessoas. Né? Do mesmo jeito que as pessoas chegam ali, são treinadas, elas amadurecem, são emancipadas por propósito de Deus, uma cultura de emancipação, como Jesus ensinou, não é só o vinde a mim, o vinde após mim e o fique. Não, é o vinde a mim, vinde após mim e ide. Precisa de ter uma visão de emancipação, uma visão apostólica, não é? Então são desafios para uma liderança saudável. É uma liderança que coordena mais, controla menos, mais sacerdotal, menos institucional, uma liderança que prioriza o caráter, investe no dom, uma liderança que tem como meta emancipar e não subjugar, uma liderança que ensina mais do que prega, que educa moralmente, não é? Sexto ponto aqui é calcular o preço. Projetar o futuro requer esse próximo passo, que é calcular o preço. A Bíblia fala, quem precipita, peca. Quem não calcula o preço acaba sendo envergonhado. Então, se você olha essas cartas de Jesus, você vai ver isso. O preço da recuperação. Éfeso. Jesus fala, pratica as primeiras obras. Ou seja, você recuperar o ritmo perdido, o caráter perdido, a confiança perdida, o casamento perdido, o ministério perdido, e às vezes até a salvação perdida.
Eu sei que tem gente que não acredita, né, em perder a salvação, não é? Mas quando você lê lá em Mateus 7, Jesus falou, muitos naquele dia chegarão dizendo, Senhor, em teu nome profetizamos, curamos, fizemos milagres. Não vos conheço. Apartai-vos de mim, todos vós que praticais iniquidade. Salvação é uma aliança, gente. Da parte de Deus, essa aliança não será quebrada. Da parte de Deus, não. Aquele que vem a mim, de maneira alguma, lançarei fora. Mas, infelizmente, nós vivemos tempos de muita apostasia. O preço da recuperação. O preço do sofrimento. Esmirna, Jesus fala, não temas as coisas que tem que sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Muitas vezes tem um preço do sofrimento. Queridos, nós somos herdeiros também dos sofrimentos de Cristo, Paulo fala. Tem um preço. E se com ele sofremos, com ele reinaremos. Existe uma autoridade que vem de uma vida onde você está sofrendo por causa da piedade. Existe uma autoridade sobrenatural. O preço da perseguição, Pérgamo, ele fala sobre Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então Jesus está deixando claro, haverão adversários. Haverão adversários. Não é? Davi teve lá o Simei. Neemias, você vai ver lá, Sambalate, Tobias e Gesem. Que trinca do inferno essa aí. O preço da verdade te atira, Jesus fala assim, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porém. Resistir essas doutrinas que muitas vezes querem santificar uma coisa que é profana. Hoje, isso está em pauta, uma inversão de valores. Nós estamos numa sociedade hoje que está fazendo uma inversão total de valores. O certo está virando errado, o errado está virando certo, o homem está virando mulher, a mulher está virando homem, não é? Cara, os héteros não querem casar, os homossexuais estão brigando para casar. Rapaz, o negócio está tudo invertido, é uma desordem total. Então, o preço da verdade, o preço da santidade. Sardes, ele fala algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, não ter a pureza. O preço da perseverança, né? Filadélfia, guardaram a palavra da minha paciência. O preço da prosperidade, a prosperidade que vem de Deus. Laodiceia, né? Jesus fala assim, cumpres ouro provado no fogo, honestidade, vestes brancas, justiça, colírio, generosidade, você amar a prosperidade alheia, você se alegrar com o sucesso do seu irmão. Pagar o preço. Quando nós não calculamos o preço, isso pode nos transformar num negador. E talvez isso foi o que aconteceu ali com Pedro. Lembra quando Jesus tenta explicar para eles aquele momento que ia vir, um momento muito difícil, não é? E Jesus falou, olha, o Filho do Homem vai ser entregue, vai morrer, não é? Aí Pedro, né, se arroga ali, diz, não, Senhor, eu vou contigo até a morte. Pedro, baseado na sua arrogância, eu vou te falar. Soberba precede a queda. Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes, me negará. Ele precipitou, ele não calculou o preço. E para terminar, discernir o tempo. Discernir o tempo. Se tem uma coisa muito importante para a gente aprender a contar os nossos dias, fazer essa avaliação da nossa história, é discernir o momento que nós estamos vivendo. A palavra aqui não é cronos, é o kairos, né? Kairos, o tempo espiritual. Uma compreensão dinâmica do momento espiritual. A Bíblia fala que para todo propósito há um tempo e um modo. E o coração do sábio vai discernir o tempo e o modo. Eclesiastes 3, né? A Bíblia fala sobre isso. E discernir o tempo, gente, talvez é a principal chave de onde vem inteligência. Inteligência para orar, para falar, para investir. Quando você pensa, até financeiramente, o que é um bom investidor? O cara que entende o tempo, ele entende o momento. Ele compra e vende na hora certa. Cara, você discernir o tempo, é impressionante como isso, cara, te favorece de uma maneira tremenda, poderosa. Lembra quando Jesus, ali em João 17, na oração sacerdotal, João 17, versículo 1, começa assim. Na oração de Jesus, a primeira coisa que ele fala com Deus, ele fala assim, Pai, é chegada a hora.
Pensa numa pessoa que tinha um discernimento preciso do momento espiritual. Jesus. É chegada a hora. Não foi o pai que falou com ele, oh, meu filho, vai chegar a hora. Falou, não, foi Jesus que disse para o pai, pai, é chegada a hora. Quem entende a hora, pode dizer como Jesus disse, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Quem não entende a hora, como os discípulos, infelizmente, não entenderam. Aliás, eles dormiram naquela intercessão ali no Getsemane. Quem não entende a hora, foge, dispersa, trai, nega, dorme, desilude. Os discípulos se dispersaram naquele momento, porque eles não entenderam o momento. Mas Jesus discerniu o tempo. Ele seria abandonado, traído, negado, perseguido, açoitado, humilhado, espancado, julgado, crucificado, morto. Mas o discernimento do momento levou Jesus àquela oração inteligente que funcionou como um escudo sobre os discípulos. Eu gosto muito quando a Bíblia fala assim sobre a bênção dos filhos de Isacar, porque eram peritos para discernir os tempos. Qual é o tempo que você está vivendo? Como igreja, ministério, família, qual é o tempo? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Curva a sua cabeça então, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Obrigado por esse tempo. Obrigado por cada vida preciosa que está nesse lugar. Pai, só o Senhor sabe o preço que cada um desses homens e mulheres tem pago. Só o Senhor sabe. Obrigado por eles, Senhor. Obrigado por eles. Senhor, mas nós queremos ser sensatos, prudentes, viver com discernimento. Senhor, como é bom lembrar os feitos, mas nós também queremos ter a capacidade, a coragem, a humildade de avaliar a nossa história, de amar a correção. Perdoa-nos, Deus, quando temos resistido à sua correção, perdoa. E mais do que amar a correção, nós queremos cultivar caráter, projetar o futuro, viver de tal maneira que nós vamos moldar o nosso futuro e o futuro de outros. Calcular o preço, ter consciência do preço que é necessário ser pago. E, acima de tudo, discernir. Discernir um instante profético que nós estamos vivendo. Ajuda-nos, Deus. Abençoa o seu povo. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.